Fala pessoal, boa noite, hein? É, Vou gravar o quarto vídeo aqui do canal para responder essa dúvida aqui que o Vinícius colocou lá na caixinha do Instagram. A dúvida dele é, né? Como começar a criar um produto, né? Essa pergunta aqui eu acho que eu vou levar alguns minutos aí para responder. Vou tentar responder ela em 30 para não ficar muito longo, mas facilmente daria um vídeo bem longo aí. Então, qual é a dúvida, né? Como posso começar a criar um produto, né? Porque como que a gente faz para criar um produto, um serviço, né? Um software, um sistema aí que a gente possa comercializar no mercado, né? Qual é a forma que um gerente de produto, né, abordaria esse problema aqui, né? Então, vou começar aqui do porquê e vou descendo aqui até a gente começar a definir aí a nossa primeira solução para o problema que a gente selecionou, beleza? E aí a gente vai entrar na etapa de desenvolvimento de fato, que está mais ali com com a sua equipe de desenvolvimento, né? Mas essa parte aqui de definir o produto que a gente vai desenvolver em si fica mais a cargo aí do gerente de produto, né? Então, beleza, tá? Para montar um produto, né, você está essencialmente falando de montar um negócio, né? A gente vai querer aqui montar uma empresa que vai prestar esse tipo de serviço ou vai comercializar esse produto físico aí, se for o caso, né? Quase tudo que eu tenho aqui de conhecimento, informação nessa área é relacionado ao produto de software, né? Um produto como esse aqui em que a gente está, como essa ferramenta aqui que a gente está agora, né? Esse aqui é o Miro, que é uma ferramenta que a gente usa muito lá no trabalho, para justamente colocar as coisas num quadro e criar um entendimento compartilhado ali sobre o que cada um está pensando, sobre qual é o entendimento que todo mundo tem a respeito daquela ideia, a respeito daquele problema ali. Então a gente vai colocando no quadro até que todo mundo consiga visualizar o problema de forma compartilhada, né? Não a solução ou a ideia que a gente teve não está na cabeça de um ou de outro, mas está aqui no quadro onde todo mundo consegue inspecionar e modificar essa ideia e interar nessa ideia até a gente avançar e para a próxima etapa, tá? Então, pô, é, a gente está falando aí de montar um negócio, né? Aí eu vou trazer aqui alguns autores, tá? Que são importantes aqui para a gente entender cada passo desse, tá? Eu sempre comecei aqui respondendo essas perguntas aqui de cada parágrafo com o autor, tá? E eu vou falar de onde que ele veio e qual é a contribuição dele, tá? Então, tem um autor chamado Peter Thiel, né? Que ele foi o fundador da PayPal e hoje ele é dono da Palantir, que é uma empresa de dados. Eu não conheço muito a fundo a empresa, só sei que ela é uma empresa relacionada a dados. E ele foi um dos mentores aí do Elon Musk, tá? É, eu, eu li um livro dele, não sei se travou. Eu li um livro dele, que é o Zero to One. Eu vi o Elon Musk recomendando esse livro num podcast, numa entrevista que ele estava dando. E ele falou que valia muito a pena ler e tal. Ensinou muito para ele sobre criação de negócio, criação de uma startup, né? Esse livro aqui, Zero to One. E aí uma das coisas que ele fala no livro é a seguinte, né? Inclusive uma curiosidade, né? O Peter Thiel é um dos poucos bilionários aí a escrever um livro, né? Dificilmente esses caras, né, tiram tempo aí para escrever um livro, né? Porque acredito eu que o retorno que eles tenham por escrever um livro não compense o esforço, né? Mas ele foi um dos que se deu o trabalho aí de colocar o conhecimento dele em algumas páginas aí. Mas então uma das coisas que ele falou no livro foi o seguinte, né? Seu objetivo na hora de criar uma empresa tem que ser criar um monopólio, tá?
Ele disse, inclusive, que a criação de um monopólio era a condição de sucesso de uma empresa, né? Então, para a empresa sobreviver, ela teria que alcançar uma posição de monopólio dentro daquele mercado. O que que isso quer dizer? Ela precisa ter controle de grande parte daquele mercado em que ela está inserida. 50%, 60%, 80%, tá? Então ela precisa dominar realmente o setor ao qual ela está participando ali, tá? A gente pode até falar um pouquinho de como que a gente define setores, mas eu acho que não vai caber aqui. É, mas o que que significa, né, ter um monopólio, né? Como eu falei, possuir uma grande parte de um mercado, né? Preferencialmente um mercado pequeno, né? Ele fala que o ideal quando você está começando uma empresa, quando você está começando uma startup, é que você deva buscar por um mercado pequeno. Muitas pessoas acabam caindo ali na armadilha de tentar abocanhar um pedacinho de um mercado grande, né? Então elas veem ali um mercado trilionário, né? Por exemplo, mercado de pesquisa hoje, né? Pesquisa na internet, o mercado em que a Google atua, ou e-commerce, né? O mercado em que a Amazon atua, e elas acham que faz sentido, né? Pegar uma parte ali, uma parte mesmo que seja pequena daquele grande mercado, né? Se você faz isso, você não está criando exatamente uma startup. Até você pode estar criando uma empresa, né? Mas não está dentro da definição aí de uma startup. Porque a startup, por definição, ela vai estar sempre criando uma coisa muito disruptiva, uma coisa muito nova. Então ela não vai se encaixar dentro de nenhum setor, tá? Então criar um e-commerce, né? Você pode ter diferenciais competitivos, né? Você pode ter vantagens competitivas ali, mas não necessariamente isso vai ser considerado aí uma startup, tá? Mas por que que você precisa ter um monopólio, né, para sobreviver? Porque ao ter uma grande parte de um pequeno mercado, você vai conseguir definir o preço do seu serviço, do seu produto, ou você vai ter mais controle sobre o preço, né? Então, a chance de você conseguir pagar os seus custos de desenvolvimento, suas pesquisas, o seu time, é muito maior, porque você vai operar dentro de margens muito mais confortáveis do que você operaria se você tivesse inserido aí num mercado mais competitivo como um e-commerce, por exemplo, né? Que apesar de você ter, sim, né, muita receita ali, né, você captura muito pouco do valor da receita gerada, né? Ou seja, a última linha ali da DRE ela é bem fininha, né? Bem magrinha. Ela não gera muito lucro para você no final das contas, né? Apesar de você, né, gerar bastante receita. Então, como você não tem um diferencial muito grande, você não tem um produto muito diferente, fica difícil de capturar esse valor, tá? Então, para você criar um monopólio, né, já passando para o próximo parágrafo aqui, você vai precisar criar algo novo, né? Que é esse, inclusive, o nome do livro, né? Zero to One, né? De 0 a 1. Então a ideia é ali que você parta do nada, né? Do zero, e você crie alguma coisa nova, que ele chamou ali de um, tá? Isso vai permitir que você tenha um lucro de um monopólio, né? Ou que você consiga ali capturar o valor daquele mercado de forma mais significativa, tá? Aí só uma contribuição aqui do Kagan também, que é uma grande referência dentro dessa área de gerenciamento de produto, tá? Eu acho que é a principal referência, inclusive. Ele fala o seguinte, né? O departamento mais importante da sua empresa é a área de produto. Todos os outros setores são secundários, né? Ele não tá querendo dizer que o setor de marketing, de finanças,
de operações, né? UX não, né? Mas Customer Experience, né? Atendimento ao cliente, não são importantes, né? Mas o propósito da empresa não é esse. O propósito do empreendedor, pelo menos, não é esse. O propósito do empreendedor é criar algo novo, tá? Então, a ideia aqui é sempre criar alguma coisa nova, né? E é por isso que, né, as empresas, né, que a gente ouve falar o tempo todo aí na mídia, né, Google, Amazon, Netflix, Apple, conseguem se manter relevantes por muito tempo, né? Porque elas conseguiram criar uma esteira, né, e um processo de inovação e de criação aí de novos produtos, tá? Então a ideia é que a gente consiga replicar, né, e pegar essa ideia aqui dessas empresas que deram o super certo e trazer essas ideias para o nosso contexto aqui, para o nosso cenário, tá? Então, só definindo aqui o objetivo, né? O objetivo, então, não é criar algo que já está estabelecido no mercado, né? Não é entrar no mercado que já existe, mas sim criar algo novo, de repente criar até uma nova categoria aí, idealmente criando até uma nova categoria de mercado, tá? Ok, né? Mas beleza, como é que eu faço agora para criar algo novo, né? Aí eu vou beber na fonte aqui do Job to be Done, tá? Que foi uma teoria criada pelo Clayton Christensen. É um, se não me engano, ele é um professor de marketing de Harvard, tá? Ele é o autor ele foi o criador dessa teoria de Job to be Done e ele disse o seguinte, né? Toda vez que alguém compra algum produto ou serviço seu, ele está comprando aquele produto ou serviço para atender uma determinada atividade funcional, um determinado trabalho funcional, tá? Então, ele tem uma frase, né, que muita gente nessa área conhece, que as pessoas não compram uma furadeira de um quarto, elas compram um furo na parede de um quarto, né? Ninguém compra o produto ou serviço pelas características ou pelos benefícios em si que ele possui, mas sim para completar uma determinada atividade. O produto que conseguir facilitar, simplificar, aumentar a consistência, reduzir o tempo que eu levo para completar uma determinada atividade, provavelmente vai ser o produto que vai dominar naquele mercado, tá? Então, toda vez que a gente cria um produto, a gente tem que pensar essencialmente no job to be done, no trabalho que uma pessoa ou que o nosso público-alvo ali deseja, deseja completar em uma determinada circunstância, tá? Então essa é a definição de job to be done. É um trabalho que uma pessoa deseja completar em uma determinada circunstância, beleza? Que é uma atividade, né? Uma coisa que você faz ali no seu dia a dia, provavelmente no seu trabalho ou fora do trabalho. É, Por exemplo, acordei hoje, eu fui escovar os dentes. Eu poderia entender escovar os dentes como job to be done, né? E para escovar os dentes eu contratei aí a escova, a pasta de dente e a água, né? Então eu contratei três produtos aí para a água sendo um serviço, né? Considerando a água um serviço, três produtos barra serviço aí para completar essa atividade aí de escovar os dentes, né? Se surgir uma escova de dente que me faça completar essa atividade mais rápido ou com uma consistência melhor, né? Ou seja, sempre entregando o mesmo resultado todas as vezes em que eu emprego ou uso aquele produto, ou de uma forma mais simples, sem eu ter que, de repente, esfregar meus dentes ali, né? Alguma coisa que faça o trabalho por mim. é, Esse produto provavelmente vai ganhar o mercado, né? Esse produto provavelmente vai ser mais interessante do que
as soluções convencionais que a gente tem hoje, tá? Então, dá para aplicar esse conceito não só no desenvolvimento de software, né, que é o contexto em que eu estou aqui, mas em qualquer área, tá? Eu vou focar mais aqui em exemplos de desenvolvimento, de tecnologia em si, mas você pode adaptar isso para o seu contexto, beleza? E aí, o que que o Clayton Christensen, eu separei os livros aqui, falou no livro dele, né? Esse aqui eu só tem a capa assim, o título do livro está aqui. Não sei nem se está dando para ler. Mas o título do livro é Competing Against Luck, né? Competindo contra a sorte, tá? E aí nesse livro ele fala o seguinte: para você criar qualquer empresa, a gente vai precisar seguir três passos, tá? Você vai precisar definir quem é a pessoa que vai executar aquele trabalho, qual é o trabalho que você quer atender, né? Qual é o job to be done que você quer atender. Esse é o primeiro passo, tá? Então você vai precisar definir essas duas coisas. Quem é a pessoa que executa aquele trabalho, qual o papel que ela tem, quem é essa persona, quem é essa pessoa, tá? Qual é o trabalho que ela executa, tá? Depois você vai precisar descobrir, e aí é o segundo passo, qual é a experiência que ela quer ter durante a realização daquele trabalho, tá? Quais são as dores, quais são as necessidades, quais são os desejos, qual é o processo que ela realiza para completar aquela atividade, quais são os trabalhos emocionais, sociais relacionados àquela atividade, quais são os trabalhos relacionados, né, àquela atividade também, em quais circunstâncias que ela realiza aquele trabalho, quando, onde, quem é que está presente, tá? Só ela faz sozinha, ela faz com alguém. Então, você precisa se tornar um especialista no job to be done que você quer atender, tá? Quanto mais você entender sobre aquela atividade, mais fácil vai ser para você identificar oportunidades e maneiras de agregar valor e gerar valor para aquele seu público, tá? E você pode definir um job to be done tanto no contexto da sua equipe, tá? E aí só para tirar uma dúvida também que eu vejo muito o pessoal tendo. O job to be done não muda, tá? O job to be done é sempre o mesmo. 50 anos atrás era o mesmo job to be done, hoje continua sendo o mesmo job to be done, tá? Ele não muda. A Google, por exemplo, né, tem o job to be done de obter informações, né? Então, pensando aí na perspectiva do usuário, né, o que que eu quero quando eu contrato a Google? Eu quero obter informações. Então, esse é o job to be done da Google, tá? Tudo que ela puder fazer para facilitar ou para agilizar a forma como eu obtenho as minhas informações, né, ela vai fazer, né? Por isso, inclusive, que eu acredito que surgiram muitas daquelas abas, né, ali quando você joga alguma coisa no Google, né? Antigamente você tinha que entrar no site para acessar o conteúdo e tudo mais. Agora, ela já está pegando o conteúdo do site, resumindo e colocando no topo do site ali. E aí, se você quiser se aprofundar mais no assunto, aí sim você clica no site, né? Mas como ela já está adiantando isso, né? Ela está facilitando o trabalho de obter informações, muitas das vezes você acaba, né, nem clicando ali no site, o que não é tão bom, né, para quem gera conteúdo ali, né, para quem cria o site, mas para os clientes dela, né, que eu e você que vamos lá dar um Google, né, é ótimo, né? Eu consigo atender a minha necessidade, completar o meu trabalho muito mais rápido, né? É, enfim, então o job to be done não muda, tá? Quanto mais eu me tornar especialista naquele trabalho ali, melhor eu vou poder definir as soluções e ter ideias ali de como agregar valor para o meu cliente, de como o meu produto tem que funcionar, quais são as funcionalidades que eu vou ter que colocar no meu produto e por aí vai, tá? Quais são os benefícios que ele tem que trazer. E por último, né, entendendo aí a experiência que o usuário quer ter, né, durante aquele trabalho, eu vou criar os processos dentro da minha companhia para habilitar aquela experiência, né? O Jeff Bezos, né, o da Amazon, ele, inclusive, tem uma curiosidade aqui que eu poderia ter falado ali em cima.
da Amazon, ele falou, eu já vi entrevista dele que ele fala o seguinte, é, eu não consigo imaginar um cenário em que eu vou encontrar alguém daqui a 40 anos e a pessoa vai me falar assim, pô, eu adoro a Amazon, mas eu queria que os produtos demorassem um pouco mais para chegar, sabe? Então, ele entendeu, né, qual que é a experiência que a gente quer ter, né, ao comprar um produto online, a gente quer receber aquilo quanto antes, né, de preferência em D0 ali na hora, e ele está montando toda a empresa dele, criando todo um ecossistema de sistemas, galpões, robôs, carros autônomos, automatizados aí na rua, para habilitar essa experiência, né, da entrega ali no mesmo dia ou em D mais um, D mais dois, tá? Então, esse deve ser o propósito aí, né, dos processos da sua empresa, né? Entregar uma determinada experiência para o seu usuário, tá? E essa e é isso que o Clayton Christensen fala no livro dele, que vai fazer com que a sua empresa tenha uma real vantagem competitiva sobre os seus concorrentes, tá? Porque para copiar o seu produto, a empresa vizinha pode copiar, né? Ela pode comprar o seu produto, ir lá na loja e fazer uma engenharia reversa das qualificações, das especificações do seu produto, dos benefícios, e ela pode criar um produto muito parecido com o seu, né? Agora, é, replicar a experiência que a sua empresa fornece para o seu cliente é muito mais difícil. É muito mais difícil, né? Nesse exemplo que eu dei agora da Amazon, né? Pô, não é nada fácil entregar um produto na mesma hora em que você faz a compra, né? Imagina copiar essa experiência. Você pode entrar lá no e-commerce da Amazon e copiar ele inteiro, né? Ter todas as funcionalidades que ele tem, tudo. É, mas você não vai conseguir entregar essa experiência de entregar no mesmo dia. Não de uma forma fácil e rápida. Você vai ter que criar uma segunda Amazon, né? É, então é muito mais difícil, tá? E é isso que dá, é isso que fornece uma vantagem competitiva pro seu negócio, tá? É, e aí aproveitando ali o ponto do monopólio, né? Só uma curiosidade, né? Não sei se você já parou para pensar, né? Mas por que que a Amazon tem esse nome Amazon, né? O Peter Thiel explica isso, né? Porque a primeira versão da Amazon, né? A primeira loja que a Amazon teve foi um e-commerce de livros, né? Então, eles começaram bem pequenos, né? Eles começaram com um produto que é razoavelmente bem parecido, né, um com o outro. Eu mostrei aqui já alguns livros, né? Todos eles têm mais ou menos o mesmo tamanho, as mesmas dimensões. Eles pesam mais ou menos também sempre a mesma coisa. Então, é um produto que é fácil de ser transportado, é, né? Se respeitando ali as devidas proporções, né? É um produto mais fácil de ser comercializado ali e da gente conseguir gerar aquela mesma experiência ali para o nosso usuário, né? Então eles começaram no mercado pequeno, né? Antigamente não tinham um monopólio, né? Eles criaram esse monopólio, né? de livros online, né? Então hoje, inclusive, cada vez mais raro, né? A gente vê livrarias aí e aos poucos, né? Eles foram migrando para os setores adjacentes, né? Então, depois dos livros, eles migraram para CDs e vídeos, DVDs, né, na época. Depois eles foram para software, e depois cloud, e por aí vai, né? Então hoje eles têm um ecossistema enorme aí de produtos e serviços, tem N unidades de negócio, eu nem conheço todas, né? Algumas aí que vocês conhecem também, né? Amazon Prime, Amazon Music, aquele Alexa. Então eles foram migrando de um mercado para o outro, de um setor para o outro, conforme eles foram amadurecendo, conforme eles foram crescendo. Mas eles começaram também num mercado muito pequeno, né?
E hoje, a estratégia da Amazon, né, é ter o maior ecossistema possível, né, sobre os setores que existem na economia como um todo. Então é por isso que ela tem esse nome de Amazon, né? O Amazon remete à floresta amazônica, né? Toda a diversidade, a biodiversidade que existe na floresta amazônica, tá? Então eles estão tentando replicar isso, né, pro mundo dos negócios. Essa é a estratégia deles ali. Então, beleza? Uma vez entendido esses três passos, agora vocês podem estar cheios de dúvidas, né? Pô, como que eu defino o Job to be done? Como que eu descubro a experiência que o usuário quer ter? Como que eu crio esses processos? E por aí vai. Então a gente vai descendo aqui e vamos avançando, tá? Então a primeira, né? E a primeira também é mais difícil. Como eu posso definir o trabalho principal, o main job ou o job to be done, né? Aí o Clayton Christensen vai falar também que essa é a parte mais difícil, né? Ele não dá muitas pistas para a gente sobre como definir esse job to be done. Ele fala que você tem que definir, mas ele não te diz como que você vai definir esse job ou como que você vai avaliar vários jobs to be done e decidir pelo melhor, tá? Então, você vai precisar definir isso, tá? Em outras palavras, né, você está perguntando o seguinte, né, qual o problema que você quer resolver, né, simplificando aqui, né? Aí no livro dele tem um capítulo chamado Job Hunting, né, em que ele fala um pouquinho sobre como que você pode identificar essas oportunidades, identificar esses trabalhos, né? E aí a ideia aqui, né, bebendo um pouco na fonte do Trill, né, é encontrar uma atividade que é realizada por um pequeno grupo de pessoas, tá? Então a gente não quer entrar no mercado grande, a gente não quer um mercado que já tem muitos players, que já tem muitas empresas. A gente quer pegar um grupo de pessoas ali que não está sendo assistida, né? Não tem um produto específico para elas, não tem uma ferramenta específica para elas, tá? Assim como a Amazon fez lá atrás, né? Elas começaram com um mercado pequeno, mercado de livros, tá? Então, a gente precisa encontrar uma atividade que é realizada por um pequeno grupo de pessoas. De preferência, a atividade precisa ser complexa, né? E ela precisa ser realizada com a maior frequência possível, né? Quanto mais frequente for a realização daquela atividade, né? Eu dei o exemplo agora de escovar os dentes agora há pouco. Então, pô, eu faço isso toda manhã, à noite, toda refeição que eu faço, né? Então, eu faço aquilo várias vezes ao dia, né? Logo, a gente está o tempo todo, né? Comprando aí escova de dente, pasta de dente, tudo mais, né? Então quanto mais frequente for a atividade, maior vai ser a demanda por aquele tipo de produto ali, né? O que não quer dizer que aquele produto vai ter um alto preço, né? Ou algo do tipo, né? Quando você está entrando num setor novo, provavelmente você vai ter uma necessidade ali de um produto com não uma necessidade, né, mas você vai poder cobrar um valor mais alto, né, do que você poderia se você já tivesse um mercado saturado, tá? E essas pessoas não devem possuir alguma ferramenta ou solução para realizar esse trabalho. Ou se possuírem, né, se eles estiverem usando alguma coisa, essa ferramenta pode não ser própria para isso, ou não ser muito boa para essa determinada atividade. Eles estão adaptando ali alguma ferramenta que existe para completar aquela atividade ali em específico, tá? Então, é isso que você vai precisar responder aqui para avançar para o próximo passo, tá? Qual é a atividade, qual é o trabalho que você busca simplificar, facilitar, aumentar a consistência, aumentar o resultado gerado por cada vez que aquela pessoa realiza aquela atividade, tá? Então você vai precisar definir isso, né? Quem é essa pessoa que realiza essa atividade e qual que é essa atividade, tá? Tem um autor chamado Jeff Benton que ele criou o framework do User Story Mapping, né? Ele é uma metodologia para você conseguir criar um entendimento compartilhado sobre a sua ideia, né? Sobre a solução que você está idealizando ali, tá? Então ele vai
colocar aquilo ali no quadro, né, num Canva. Você vai dizer qual que é a primeira atividade que o seu usuário realiza, qual que é a próxima, qual que é a próxima, qual que é a próxima, até ele completar aquele trabalho ali. E nos níveis de baixo, né, de cada post-it da espinha dorsal, como ele chama, você vai poder adicionar pequenos passos que estão relacionados àquele passo em específico, tá? Então você tem atividades principais e você tem subtasks ali dentro de cada um desses passos, tá? Enfim, você pode utilizar essa mesma metodologia que ele criou para poder avaliar as atividades que a sua persona ou que o papel que você quer ajudar ou que você quer atender realizam ali no dia a dia, tá? Então, você pode perguntar para ela, né? Qual que é a primeira coisa que você faz depois que você chega no trabalho, por exemplo? Ah, primeiro abra a caixa de e-mails, dou uma olhada nos e-mails que chegaram entre ontem e hoje. E depois? Ah, depois eu tenho uma reunião, XYZ. Depois eu vou trabalhar um pouco num projeto Y e por aí vai, né? Então ele vai descrever ali o dia a dia dele e dentro desse dia a dia vão ter N job to be done, né? E aí você pode identificar ali aquele que você acha que você consegue gerar um maior impacto sobre ou aquele que você acha mais promissor, né? E definir aquele como o seu main job ali, ou como o job da sua empresa até, ou da sua squad, da sua equipe de desenvolvimento, tá? Beleza? Então, essa é a primeira etapa, tá? Depois disso, a gente vai focar em é, encontrar a experiência, né, que o usuário quer ter na hora de realizar aquela atividade, tá? E aí o Christensen vai levantar aqui várias perguntas, né, para você responder, tá? E você vai querer responder elas através aí de entrevistas com o seu usuário, tá? Então você vai querer entrevistar o seu cliente, entrevistar esse job executor, essa persona, a pessoa que realiza aquele papel, que desempenha aquele papel dentro daquele contexto, para responder essas perguntas, né? E aí quais são as perguntas, né? Como ele mede progresso ao realizar essa atividade? Quais são as dores, necessidades, desejos dessa pessoa a realizar essa atividade? Qual o processo ela executa até completar essa atividade, né? Quais são os passos? Quais são os trabalhos relacionados a essa atividade principal, a esse trabalho funcional? Como ela quer se sentir durante a realização desse trabalho, né? Como que ela quer se sentir ali na hora de executar aquela atividade? Como ela quer ser percebida pelos outros, né? Pelo meio em que ela está inserida durante a realização daquela atividade ali, tá? Então, essa questão de como ela quer se sentir, né, está muito vinculada à personalização do produto, né? Quando a gente entra ali na Amazon, por exemplo, né, tem lá, eles colocam ali o seu nome logo no início, né? Para mostrar que aquela experiência ali é única para você, né? Inclusive, os resultados que aparecem ali são colocados de acordo com as suas pesquisas, né? Com o que você está acostumado a comprar. Eles não vão colocar produtos que não fazem sentido para você, né? Então, essa questão de personalização ali da experiência, né? Entra muito aqui no trabalho emocional, né? Na maneira como você quer se sentir ali durante a realização daquela atividade. E como que você quer ser percebido pelos outros ao seu redor, né? Se, por exemplo, o seu trabalho ou a sua solução aqui ajuda essa pessoa a parecer mais inteligente, ou a gerar mais resultado para a companhia que ela está, são coisas que vão ser bem percebidas pelas pessoas ali ao redor, né, pelas pessoas com quem ela trabalha. Logo, ela vai valorizar muito mais aí a sua solução, né? Alguns trabalhos têm um papel emocional muito maior do que o próprio papel funcional, né? Que o Christensen comentou ali atrás, né? Que a princípio qualquer pessoa compraria o seu produto visando atender um trabalho funcional primeiro, né?
mas muitas marcas, né, cresceram muito pensando no trabalho emocional e social, né, que elas geram ali para você quando você está usando um produto da marca delas, né? Então, as marcas de luxo, né, normalmente elas vão se preocupar até mais em como você quer se sentir e como que você quer ser percebido do que propriamente o trabalho funcional, né? Então, aí exemplos, né? Qualquer carro pode te levar do ponto A ao ponto B, mas a maneira como você vai ser percebido dirigindo uma Ferrari, uma Lamborghini, é muito diferente de um carro popular, por exemplo, né? Então, em muitos casos, entender o trabalho funcional, o emocional e social vão determinar aí o sucesso do seu produto, o sucesso da sua empresa, tá? Então, é super importante não só focar no que ele faz ali de fato no dia a dia, de forma mais processualizada, mas também, né, em como ele quer se sentir, em como que ele quer ser percebido, tá? Ou seja, para matar esse segundo passo aqui, você precisa se tornar um especialista no job to be done que você selecionou, né? Que é o propósito ali da sua empresa, né, ou da sua equipe, tá? Então, você não vai conseguir isso do dia para a noite, de uma hora para outra, né? Você vai precisar de N entrevistas aí com o seu usuário, você vai precisar de fato se tornar um especialista no seu cliente para conseguir mapear essa experiência, né? E aí, por último, a gente vai habilitar essa experiência, né? Agora a gente vai processualizar isso, sistematizar isso, né? Criar os produtos, os sistemas, os processos que vão habilitar essa experiência aí para o nosso usuário, beleza? Aí já entrando na teoria da Teresa Torres, que é a autora desse cara aqui, ela vai falar o seguinte, né? Você vai precisar priorizar para criar, né? Antes de sair desenvolvendo esses produtos e esses processos e tudo mais, primeiro você vai precisar priorizar as oportunidades que você identificou aqui no passo 2, tá? Então, na hora que você começa a conversar com o seu usuário, ele começa a cuspir ali uma série de problemas que ele tem na hora de realizar o trabalho dele, né? Então, você às vezes fica até sem saber o que fazer ali de tantas oportunidades que ele fala para você, tá? É, E aí, visando resolver esse impasse, né, você vai precisar priorizar essas oportunidades, tá? Então você vai precisar selecionar as melhores oportunidades aí para daí sim avançar pro próximo passo, tá? E como é que você faz para priorizar essas oportunidades? Você vai precisar entender quais são as oportunidades mais importantes para esse usuário, para esse cliente, e qual é o nível de satisfação dele em relação àquela necessidade, àquela dor, aquele desejo, tá? Se aquele desejo já está sendo atendido, né, o nível de satisfação dele vai ser alto, né? Mas se aquela dor já não é atendida e ela é muito importante para ele, né, tem oportunidades que são menos relevantes para o nosso cliente, né? De repente, alguma situação bem específica ali em que eu tô, não posso falar muito, né, mas o projeto que eu tô agora, ele é voltado ali pô, não posso entrar em detalhe não, melhor não dar esse exemplo não. Mas, como é que eu, enfim, a ideia aqui é identificar as oportunidades mais importantes e que são menos satisfatórias para o nosso, que não foram atendidas pela nossa solução ou pelo produto que ele usa hoje, tá? Isso vai revelar para a gente as maiores oportunidades, né? E aí a gente vai idealizar soluções para essa oportunidade que a gente selecionou, tá? Então a gente só vai selecionar uma oportunidade dentre as N que a gente encontrou aqui.
tá? Para identificar essa oportunidade, a gente pode recorrer ao cliente também, né? A prioridade que a gente vai atender primeiro, né? A gente pode fazer um questionário com a descrição ali daquela funcionalidade, daquela oportunidade, perdão, e a oportunidade, lembrando, é um problema, né? É uma dor, uma necessidade, é um desejo que provavelmente não foi atendido pelo cliente, né? Não é uma solução, tá? Não é um sistema, um processo, enfim. É, geralmente ela é fraseada, né? A oportunidade é fraseada da forma como o usuário falou, tá? O Clayton Christensen tem até um templatezinho para você frasear as suas oportunidades, né? Geralmente começa com um verbo, com um indicador e com uma direção, tá? Então, reduzir o esforço para X, né? Reduzir o esforço é o indicador, reduzir é a direção, né? E o X ali, de fato, seria a necessidade dele, né? Tá? Mas você não precisa se preocupar em frasear ele dessa forma. Eu gosto de frasear realmente como o usuário falou, tá? De preferência eu coloco até entre aspas, tá? Coloco exatamente com as palavras do usuário, né? E aí a gente vai começar a idealizar soluções aí para atender essa oportunidade, tá? Então a gente pode pensar entre 15 e 20 soluções para uma única oportunidade, tá? Por que que a gente quer pensar nessa quantidade toda de soluções, né? Normalmente a primeira solução, a primeira ideia que você tem é a mais óbvia, né? E não vai gerar nenhum tipo de vantagem competitiva para sua empresa, né? Chegar em 15, 20 soluções é muito mais difícil. E se elas de fato endereçarem a oportunidade adjacente ali, elas vão poder gerar uma vantagem competitiva para sua companhia muito maior do que a primeira ideia que você teve, tá? Então é por isso que a gente força a barra aí e a gente quer chegar nesse número entre 15 e 20 soluções, tá? E aqui vale um parêntese, né? Muitas empresas adotam o brainstorm para idealizar essas soluções, né? Para nessas ideias aí. Mas a autora Teresa Torres ela bate bastante nessa ideia do brainstorm, né? Apesar de ter suas vantagens, né, como ela fala ali, por exemplo, é muito difícil você empacar um brainstorm, é muito difícil você ficar travado ali sem ideias durante um brainstorm, porque a ideia que uma pessoa tem acaba destravando uma outra caixinha ali na sua cabeça e você acaba tendo outra ideia, né, para resolver aquele problema ali, né. O problema, né, do brainstorm, apesar de parecer produtivo, é que ele gera ideias muito parecidas, né. Então, uma pessoa vai pensar no gato, a outra vai pensar no tigre, a outra no leão, a outra na onça pintada, e a gente vai ficar mais ou menos dentro desse mesmo núcleo aí de ideias. A gente vai ficar girando em torno disso. E a gente não quer isso. A gente quer a maior diversidade possível de ideias nesse momento. A gente quer poder ter o maior leque de opções para resolver essa e para atender essa oportunidade, porque a gente ainda vai avaliar aí essas soluções e vai votar nas melhores ideias, tá? Que é inclusive o próximo passo, tá? Então, como eu escolho a melhor solução, o sistema, o processo aí para desenvolver, né? Simplesmente senta com o seu time, dá 3 votos para cada um, tá? E a gente vai dispor esses 3 votos aí, da maneira como eles bem entenderem, né? Cada um vai votar 3 vezes, tá? Você pode botar os 3 votos numa única solução, você pode espalhar os 3 votos, cada um em uma solução diferente, duas em um, uma em outro, você que escolhe, tá? E aí, as 3 ideias mais votadas vão avançar para a próxima etapa, né? Eu até botei uma pergunta aqui, né? Que a gente fica ansioso, né, para começar a desenvolver, né? E aí, agora que eu votei nessa melhor ideia, nas 3 melhores ideias, eu posso começar a desenvolver a solução?
Não, tá? O seu trabalho não é desenvolver a solução como um gerente de produto ou como um CPO da empresa. O seu trabalho é mitigar o risco de aquela ideia não dar certo, tá? Então, na hora que você passa aquela ideia para os seus desenvolvedores, para o seu time de desenvolvimento, você já precisa ter evidências de que realmente vale a pena investir todo aquele tempo, todos aqueles recursos construindo aquela ideia ali, tá? Então, a última coisa que a gente vai fazer, de fato, vai ser desenvolver, tá? Lembre-se do seu trabalho com a mecânica, agora precisamos identificar quais ideias vamos investir, né? Para isso precisamos testar essas ideias, beleza. Então a gente selecionou aqui 3 ideias, né? E agora a gente precisa testar essas ideias, como eu falei, para coletar essas evidências de que de fato vale a pena investir nessas ideias, né? De fato vale a pena desenvolver essas ideias e criar um produto aí com qualidade de produção, tá? Só que testar uma ideia inteira é muito custoso, é muito caro, toma muito tempo, não é aplicável no dia a dia, tá? Então a gente não vai testar a ideia inteira, a gente vai testar as premissas-chave que precisam ser verdadeiras para que aquela ideia seja um sucesso, para que aquela ideia funcione, né? E aí, coletando as evidências de que essas premissas de fato funcionam, aí sim a gente vai avançar para a etapa de desenvolvimento, beleza? Então, o que são premissas e como que eu faço para identificar essas premissas, né? Uma premissa nada mais é do que algo que precisa ser verdade para que aquela ideia funcione, né? Como eu já falei, tá? Mas existem 4 tipos de premissas, tá? Premissas de valor, premissas de usabilidade, premissas de tangibilidade e premissas de viabilidade, tá? Qual que é a premissa de valor? Será que o usuário de fato vai trocar a solução que ele tem hoje pela minha solução? Esse é um grupo de premissas aí que a gente pode levantar, né? Então, esse é um tipo de premissa, beleza? Segundo tipo, premissa de usabilidade, que normalmente é responsabilidade do designer de produto mitigar esse risco aqui. Será que o usuário de fato vai entender como utilizar a minha solução? Será que realmente está intuitivo para ele a forma como ele deve operar o meu sistema, operar o meu software aqui? Tem grande chance dele não entender, né? Isso pô, é muito comum, né? Se você tem que fazer um curso para usar o sistema, já é um bom indicativo de que a sua usabilidade não é boa, tá? E o terceiro é o grupo de premissas de tangibilidade, né? Será que de fato o meu time tem as competências técnicas para tirar aquela ideia do papel? Digamos que você tenha pensado numa solução aí que envolva inteligência artificial, né? Inteligência artificial é super complexo, né? É uma das últimas cadeiras aí de programação, né? Então tem que saber muito estatística, muito desenvolvimento de sistemas, de arquitetura, cloud, banco de dados. Você tem que ter um know-how aí bem amplo para conseguir desenvolver um modelo de inteligência artificial, né? E aí, será que o seu time de fato tem condições técnicas aí para tirar essa ideia do papel? Então, essa é uma outra premissa aí que a gente precisa mitigar, tá? O quarto tipo de premissa é a premissa de viabilidade, né? Será que a solução que você idealizou de fato faz sentido para o seu negócio como um todo? Será que não existe nenhuma regra regulatória ou de compliance que não impeça a sua empresa de prestar aquele tipo de serviço, por exemplo? No contexto em que eu estou, é um contexto super regulado, né, o setor financeiro.
Então, tem vários tipos de serviço aí que a gente não pode prestar por uma questão regulatória ou até de acesso à informação privilegiada, né, ou alegações que a gente teria acesso à informação privilegiada. Então, dependendo da estratégia da sua companhia, aquela solução ali pode não fazer sentido, né? E aí você vai precisar mitigar o risco de viabilidade com os seus stakeholders ali, né? As pessoas que estão patrocinando aquele projeto dentro da sua companhia, que normalmente são pessoas que ocupam cargo mais altos ali, né? Então você vai precisar alinhar as suas soluções, as ideias que você está tendo ali com ela, porque ela tem um entendimento muito mais completo ali sobre a estratégia da companhia, sobre a organização como um todo, e ela vai te dizer se de repente aquela ideia ali que você está tendo não é um projeto de uma outra área, ou se até se faz sentido, né, avançar com aquela ideia ali, tá? Então, é por isso que é importante manter essa parceria aí com os seus stakeholders também, tá? Porque eles vão te ajudar a checar a viabilidade das suas ideias, tá? E essa é uma outra habilidade aí que o gerente de produto tem que ter, tá? Esse gerenciamento de expectativas dos stakeholders, dos patrocinadores do projeto. Mas, enfim, não é o core, né? É, E aí, beleza, né? Então entendemos que são premissas, né? Como que eu faço agora para identificar as premissas da minha ideia, tá? Aí o Jeff Penton, que é um outro autor, que é o autor desse livro aqui, tá? User Story Mapping, ele dá um framework para a gente para levantar essas premissas, que é o Story Map, né? Dentro do Story Map, a gente vai imaginar que a nossa solução já está pronta, já está funcionando, tá perfeita, tá? E a gente vai desenhar os passos que o nosso usuário precisa dar para capturar o valor da nossa solução, tá? Então, digamos aí que a nossa solução seja a nossa solução seja colocar uma aplicação, um canal de terceiros dentro da nossa plataforma para assistir os jogos, tá? Então, a gente poderia tanto comprar os direitos autorais, né, não sei nem se o direitos autorais é a palavra certa, mas comprar os direitos de transmissão ali dos jogos, né, nós mesmos, se a gente fosse o Amazon Prime, por exemplo, né, ou então a gente poderia contratar um canal de terceiros e colocar ele dentro da nossa plataforma ali para que os nossos usuários consigam assistir os jogos, né? Então são duas soluções. Eu estou aqui testando a primeira, que é colocar esse canal terceiro dentro do meu serviço aqui, tá? E aí, para os meus usuários de fato capturarem o valor desse tipo de serviço, né? Eles vão precisar querer assistir os jogos na minha plataforma, certo? Então, querer assistir os jogos na minha plataforma é uma premissa, certo? Eu não sei se eles vão querer assistir os jogos na minha plataforma, eu não tenho certeza disso, tá? Então, como que eu faço, né, para mitigar essa premissa aí que é o próximo passo, tá? Mas enfim, essa é um tipo de premissa de desejabilidade, né, de valor, que é um dos 4 tipos que eu falei agora há pouco, né? Será que eles de fato pensam na minha plataforma? Será que eles de fato querem assistir os jogos na minha plataforma? Então, normalmente uma ideia aí vai ter um grupo bem grande de premissas, né? A Teresa Torres fala que em torno de 20 premissas para uma ideia, né? Então a gente selecionou três aqui. Essas 20 aqui são 20 para uma dessas ideias, né? E aí a gente vai avançando, né? Então, cara, eu preciso identificar essas premissas, né?
e aí eu vou começar a testar essa, essas premissas. Tá? O que eu faço agora, né? Identifique as três premissas mais importantes e com menos evidências. Tá? Então, eu não vou testar as 20. Né? Essa que eu falei, né? Pô, os usuários querem realmente assistir os jogos na minha plataforma, é uma premissa importantíssima. Né? Sem isso, minha ideia vai para água abaixo, fácil. Né? E quantas evidências eu tenho de que aquela premissa ali é verdade? Né? Hoje, muito poucas, né? Eu até poderia aumentar um pouquinho as minhas evidências se eu desse uma olhada no meu banco de dados, por exemplo, e eu visse quantas pessoas buscam, né, por jogos ou por um jogo específico no horário daquele jogo ali na minha plataforma, né? Então, por exemplo, no horário do jogo do Flamengo, quantas pesquisas a gente tem com a palavra Flamengo, né? E isso poderia já dar algum indício de que a gente tem uma demanda por aquele tipo de solução ali, e isso ia começar a validar essa premissa, né? Mas pode ser que eu não tenha evidência nenhuma mesmo, e essa premissa seja super importante, tá? Então, aí, nessa hora, eu vou precisar fazer alguns testes para validar ela, tá? E aí tem dois testes que são muito comuns, tá? Tem livros específicos aí só listando esses testes, tá? Tem o Deixa eu aproveitar aqui e ir lá na Amazon.com, aproveitar que eu já fiz merchan dela. Testing Business Ideas, foi o primeiro já. Esse livro aqui fala muito sobre isso, como que você pode testar essas ideias, tá? Esse aqui também, UX, eu esqueci o nome, não é esse, esse aqui. Esse aqui também fala muito sobre como que você pode testar essas ideias que você tem e essas premissas dessas ideias, né? Como você pode validar elas rápido e de forma barata, intuitiva, sem ter que gastar muito tempo nessa etapa e já avançar aí para o desenvolvimento, tá? Então, ali nesses dois livros eles vão te dar várias ideias, tá? Sobre como fazer esses testes, né? Mas a Teresa Torres aqui já dá algumas dicas aqui. O livro não é muito específico sobre como testar essas premissas, né? Mas ela dá várias ideias ali, e duas muito importantes que eu vou compartilhar aqui. A primeira são os testes não moderados, né? O que é um teste não moderado? Você pode desenvolver um protótipo com a sua ideia ali, né? Então, um protótipo é uma versão ruim da sua ideia, tá? Ela não tem todas as funcionalidades, ela não tem a experiência que você queria gerar ali para o seu usuário de fato, mas ela consegue cumprir a finalidade dela, que é testar aquela premissa, tá? E aí você pode criar um protótipo, né? Seja com ferramentas de low code ou no code, né? Que viabilizam aí a criação desses protótipos de forma mais rápida. E você pode pedir para alguns usuários realizarem uma determinada atividade dentro daquela ferramenta ali. E é por isso que eles têm esse nome de teste não moderado, né? Porque você não fica ali com ele assistindo ele fazer aquela atividade, você simplesmente pede para ele fazer, ele vai gravar a tela dele e a gente vai assistir a gravação no dia seguinte, né? Então a gente vai conseguir mapear ali onde que ele teve dificuldade, se ele de fato conseguiu completar a atividade que você propôs. Isso vai revelar ali muito sobre como ele pensa, como que ele executa aquela atividade atualmente, né? Isso vai te ajudar a modelar essa sua solução e aí invalidar ou validar essas premissas, tá? Outro tipo de teste que a gente pode fazer é o teste de uma pergunta só, questionário de uma pergunta só, né? Então,
você pode fazer uma pergunta que está vinculada àquela premissa e você pode definir que quando um determinado número de pessoas responder positivamente aquela pergunta, você valida aquela premissa ali, né? Então, é outra forma também barata e rápida de você testar uma ideia, tá? Antes de começar a desenvolver algo com qualidade de produção, de fato. A Teresa Torres só chama atenção para um conceito aqui que ela não fala com essas palavras no livro, mas ele me remeteu muito a esse outro cara aqui, que é o Lean Analytics, tá? Esse livro também é bom demais, tá? Ele, pô, ele quebra as etapas de uma startup. Enfim, vou entrar no mérito, senão vai ficar muito longo, já está longo. Então ela falou o seguinte, cara, você tem que desenhar uma linha na areia. Você tem que, antes de começar a rodar o teste, você tem que dizer o que valida e o que invalida esse teste. Quantas pessoas têm que responder positivamente esse questionário para você dizer que você aceitou aquela premissa ali? Se você deixar para definir isso depois de olhar os resultados, você vai enviesar o seu resultado. E ela fala muito desses viés de pensamento, assim. Quanto mais tempo a gente gasta testando uma ideia, mais a gente quer que aquela ideia dê certo, mais que a gente quer que aquela ideia esteja certa. Então a gente vai buscar confirmações mais do que coisas negativas em relação àquela ideia ali. Você vai querer a todo custo provar que aquela ideia faz sentido e vale a pena investir nela, né? Então essas linhas na areia vão te ajudar a não cair nesses seus vieses de pensamento, tá? Então você precisa delimitar o teste antes de executar o teste em si, né? É parecido com o teste de hipótese, né, que a gente vê em estatística, tá? E aí, validada essas premissas, né, confirmado, coletando evidências sobre essas premissas, aí sim a gente vai entrar na etapa de delivery, aí que é um assunto para um outro vídeo, tá? Mas fazendo isso aqui, você vai ter muito mais confiança de que o que você está passando ali para o time de engenharia desenvolver, de fato faz sentido e de fato vale a pena, de fato vale a pena ser desenvolvido. Você não vai estar desperdiçando o tempo de todo mundo, desperdiçando tempo, recursos numa ideia que não vai dar certo, tá? Você não vai conseguir provar com 100% de certeza que a ideia que você teve de fato vai dar certo, mas você vai conseguir coletar várias evidências, você vai ter muito mais certeza, muito mais confiança de que aquela ideia vai dar certo, tá? E a ideia dando certo, em última análise, você vai ter uma empresa que deu certo, né? Voltando no que a gente falou lá no início, né? Então, se você criar um produto novo, né, sem passar por isso aqui, a chance de você desperdiçar o tempo de todo mundo, do pouco dinheiro que você tem quando está começando uma empresa, é muito grande, né? Então, eu sugiro que você não invista tempo e dinheiro nenhum na ideia, ou naquela ideia de negócio, ou naquela empresa, naquele produto ali, sem passar por esse processo. Essa é a forma como as grandes empresas de tecnologia, né, Google, Amazon, Apple, Netflix, operam hoje, fazem para testar as ideias que elas têm, né? Então, evitando aí que elas caiam nessas armadilhas e percam tempo correndo atrás de coisas que não vão gerar resultado, tá? O processo é mais ou menos esse, tá? Tem como estender ele mais, tem mais detalhes aqui. Eu pulei algumas etapas, mas acredito que tenha dado para pegar a ideia geral, tá? E se alguém tiver mais alguma dúvida, me envie aqui nos comentários, eu vou dar uma olhada também. E de repente eu gravo mais um vídeo, tá? Explicando algum ponto aqui mais a fundo, beleza? Valeu, pessoal.